Amém, irmãos. Glória a Deus. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto para a glória de Deus, E desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a cada um dos irmãos que estão presentes aqui conosco. Eu quero agradecer também a cada irmão e a cada irmã que irá nos acompanhar, via Instagram. Que Deus abençoe a vida de cada um e que irão ver também posteriormente. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Lembrá-los que estamos aqui com o único intuito de adorar o nosso Deus, louvar e engrandecer Ele, que é digno de toda honra e de toda glória. E por isso, todos os domingos, às 18 horas, nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E convidar a cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, que nunca estiveram conosco presencialmente, sinta-se à vontade para estar conosco aqui na quadra 10, lote 15, do setor oeste do Gama, todos os domingos às 18 horas e todas as quintas-feiras às 20 horas, com o estudo do Novo Testamento. Amém, irmãos? Sem demora, eu gostaria de pedir para os irmãos se colocar de pé, Você que está aí na sua casa, se desvencilhe de tudo aquilo que possa te atrapalhar a ouvir a palavra, ouvir os louvores, crescer no conhecimento do nosso Senhor, através dos louvores, das orações, dos hinos. E por isso, vamos primeiramente iniciar esse culto com uma oração, pedindo que o nosso Senhor esteja conosco, nos oriente através da Tua Palavra. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, hoje, Pai, estamos mais uma vez diante de Ti para a glória do Teu nome. Pai, sendo grato primeiramente pela oportunidade essa, Pai, de cultuar a Ti em espírito e em verdade, de louvar o Teu nome, Pai, engrandecer a Ti, que é o único digno de louvor e de adoração. Pai, que o Teu Espírito venha se fazer presente conosco, como Ele está em cada um de nós, selados para a glória do Teu nome, que Ele venha testificar da Tua verdade, que Ele venha testificar da Tua palavra, que Ele venha testificar dos louvores aqui entoados. Pai, sê conosco para a glória do Teu nome, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O grupo de louvor está com a oportunidade. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de perceber a honra e
ti a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, hino maravilhoso, né? Que fala sobre a glória de Deus, Ele que é único, digno de receber honra, glória, força e poder. Né? Hoje nós vamos falar, para a glória de Deus, de um tema maravilhoso que fala da transformação da vida através da fé. O pastor Marconel irá nos trazer hoje, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, um texto que vai se basear justamente nesse tema, sobre a transformação da vida através da fé. E é este que é digno de receber honra, glória, força e poder. É este que nós louvamos, é este que nós adoramos, que nos presenteia a dádiva, É Ele que nos dá, Ele que nos imputa a fé, que é algo imeritório, é algo que o ser humano por si só não é capaz de obtê-la. E neste mesmo texto, neste mesmo contexto, eu gostaria de pedir aos irmãos, hoje eu vou falar uma breve palavra rapidamente aqui, para fazer uma base, uma introdução, para que o pastor Marconel venha nos trazer a palavra hoje. Com certeza ele vai muito mais a fundo do que eu irei falar agora, mas dentro deste mesmo tema, transformação da vida pela fé, eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a carta que o pastor Júnior vem trazendo também em suas pregações. E hoje eu vou tomar a liberdade de falar um pequeno trecho, um pequeno verso, a respeito desta carta, que está lá no capítulo 12. Capítulo 12. E nós vamos falar 3 versículos, rapidamente, que vai nos falar a respeito de uma vida transformada. Os irmãos me perdoem se eu parar aqui para tossir, tomar uma água. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler os versos 1 ao 3, rapidamente. Os irmãos, eu acho que já estão safos de ouvir o contexto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, mas como nós somos uma igreja que preza pelo contexto, para a gente não tirar texto fora de contexto, uma igreja que sempre tem trago aqui pregações e estudos expositivos, nunca nos cansamos de falar
a respeito do texto que está falando, né, onde ele está inserido e o que está acontecendo aqui. E muito brevemente, Paulo ele escreve essa carta a uma igreja que ele nunca tinha visitado ainda, que era a igreja de Roma. Uma igreja que muito provavelmente foi fundada posterior àquela pregação em Pentecostes, né, de pessoas que estavam ali, ouviram a pregação e cresceram no conhecimento, creram em Cristo e começaram a crescer como igreja de Cristo. Paulo escreve essa carta é tido como uma das cartas, né, chamado de achado teológico perfeito. Ela trata de quase todos os temas, se eu posso dizer na realidade todos os temas concernentes à vida cristã, sobre a pregação do Evangelho, sobre a transformação de vida, sobre o ser de Deus, sobre a natureza humana, sobre a eleição divina, sobre todos os contextos ele vai falar aqui. E Paulo ele usa essa carta para fundamentar aquela igreja doutrinariamente, né? Usa essa carta para fundamentar aquela igreja, logo porque ele não tinha tido a oportunidade de estar lá ainda. Então ele usa essa carta para que essas pessoas estejam fundamentadas em um evangelho genuíno, sólido, visto que ele é tido, como ele mesmo diz aqui na carta, no capítulo 11, o apóstolo dos gentios, aquele que foi incumbido pelo próprio Senhor de pregar às nações que estavam distantes de Israel. Não quero dizer que os outros não pregaram, mas Paulo foi aquele que mais instaurou igrejas no nome de Jesus Cristo no mundo gentílico. Lembrando, gentil é todo aquele que não era judeu naquela época. Amém, irmãos? Nesse sentido, Paulo nessa carta aos Romanos, ele inicia mostrando a verdade de Deus, no capítulo 1, ele inicia mostrando o ser de Deus, a situação do ser humano, o quão caído é o ser humano, o quão corrompida é a natureza do ser humano, e aí ele vai começar ali naquele jogo de palavras, mostrando que nem judeu, nem gentil era salvo por si só. Nem judeu, nem gentil tem obras meritórias que se achegue a Deus, que alcance a salvação, que por ele mesmo consiga se salvar, que por ele mesmo consiga se arrepender. Paulo começa nessa narração. Por quê? Porque a igreja de Roma é formada por gentios, na sua grande maioria, mas judeus também, que queriam também sempre colocar ali as práticas judaicas como voga da palavra de Deus, e não era este o texto. Paulo vai mostrar que a graça ela é imeritória. A graça não é por consequências de obras. A graça é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, e isto vem por meio da fé. Mas Paulo também vai dizer que os judeus eles não foram esquecidos, que eles não foram abandonados, que o erro do judeu, a queda do judeu, o tropeço do judeu foi para a glória de Deus, porque assim os gentios puderam ser achegados para o corpo de Cristo. Pelo tropeço, ele diz no capítulo 11, pelo tropeço dos israelitas, pela negação da palavra do Evangelho, Deus foi gracioso com os gentios, mas ele não abandonou os remanescentes judeus. Então o que Paulo está dizendo? Que não existe mais judeu e nem gentil, que existe agora um povo remanescente que crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, e este povo é salvo pela graça em Cristo mediante a fé. Esta é a narração mais ou menos, né, do que a carta dos Romanos está mostrando. E aí ele chega no capítulo 12 e ele diz assim: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada para todo o mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. E este texto, ele inicia-se depois de uma série de, como eu posso dizer, uma série de explicações e uma série de narrativas que Paulo vai trazer para a gente, e dando o veredito a respeito da situação, no capítulo 11, aonde ele vai falar sobre Israel, sobre os gentios, vai falar sobre graça, como eu disse aos irmãos. E ele vai dizer: olha, vocês gentios não podem pensar
que os judeus eles são desprezados totalmente. Por quê? Porque Deus não se arrepende do que faz. Uma vez que Deus escolheu uma nação e Ele elegeu, essa eleição é sem arrependimento. Lá no capítulo 11 ele diz isso. Então quando Deus escolhe a nação de Israel, Ele escolhe sem arrependimento. E o que significa isso? Quer dizer que Ele vai salvar as pessoas sem acreditar em Cristo, sem se arrepender? Não. Ele está dizendo que dentro destes de Israel, terá sim sempre um remanescente. E Paulo vai trazer a defesa da sua palavra, trazendo o livro de Reis, onde Elias ele vai questionar que todos estavam perdidos, que todos estavam adorando outros deuses, que só ele estava ali sendo o profeta de Deus. E Deus fala, né, de maneira nenhuma, eu tenho 70 preservados, né, que me adoram. E Paulo vai dizer, então sempre terá um remanescente que adorará, sempre terá um remanescente que crerá. Perceba, por mais que a nação por quase completo não aceitou a graça do Evangelho de Cristo, muitos creram dos judeus. Muitos judeus eles creram, muitos creram posterior à morte de Cristo, beleza, sim, mas muitos creram e muitos crerão. E ele diz isso, então perceba, gentios, não pense que Israel está fora da promessa. Por quê? Porque eles foram eleitos, Deus os conheceu, como diz lá no versículo 2 do capítulo 11, e este conhecimento é sem arrependimento. Logo, terá um remanescente israelita até o fim dos tempos. O que ele diz? Será salvo Israel. Todo Israel será salvo, como Paulo diz lá no capítulo 11. Esse todo aqui não é no sentido de totalidade da nação, mas no sentido de todo israelita remanescente que crê no Evangelho de Cristo será salvo. Para deixar claro para os gentios que não era somente eles, porque agora creram depois de Cristo, que seriam salvos. E os judeus eles seriam escorraçados da frente de Cristo. E ele diz, vocês também, vocês são salvos porque Deus, pela sua misericórdia, permitiu que os judeus tropeçassem, rejeitassem o Evangelho, porque Deus endureceu os corações deles, como diz lá no capítulo 11, e Deus endurecendo os corações deles, a graça foi dada a vocês. E vocês também são salvos pela graça, da mesma forma que os judeus são salvos pela graça. E qual é a graça dos judeus? São as obras que eles fazem? Não, é a misericórdia. É a misericórdia de Deus para com estes homens. Da mesma forma, vocês são agraciados porque creram no Cristo que veio. Porque não estavam na promessa, mas foram agraciados por essa promessa. E ele finaliza dizendo, olha quão profundidade as riquezas, o saber, o conhecer de Deus. Insondáveis são os seus juízos, os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. É o que diz, né, o finalzinho do capítulo 11. E ele termina essa narrativa e pula para o capítulo 12 e diz, suplico, pois então. Olha que interessante. Já que eu disse isso para vocês, que nenhum de vocês estão salvos por obras, que nenhum de vocês tem méritos na salvação, que é tanto a eleição do judeu é por misericórdia e por promessa e sem esquecimento, quanto a de vocês foi por misericórdia, porque Deus endureceu os corações dos judeus, para que vocês fossem acrescentados na promessa, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus. Perceba, ele usou misericórdia, já que ele foi misericordioso com os judeus e com os gentios, apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável. E não sedes conformados com este mundo. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, irmãos, que judeus eles viviam como judeus, gentios eles viviam como gentios. Porém, a partir de agora não existe mais judeu e nem mais gentio. Existe um povo que crê no Evangelho, na pregação das boas novas, na salvação de Cristo Jesus. Cristo ele veio como o propiciador por nós, aquele que consumou tudo que tinha que ser consumado, aquele que verteu o sangue no madeiro e nele, pelas pisaduras deles, nós fomos sarados, nós fomos salvos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Logo, nem judeu nem gentil tem mais distinção. Porém, existe agora um modo de vida. Existe agora um método de vivência.
Agora você não vive mais como judeu. Judeu, você não vive mais como judeu. Ele está dizendo: olha, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Perceba, eu disse que vocês foram agraciados pelas misericórdias de Deus. E eu rogo por essas mesmas misericórdias de Deus, que entregue os vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável. Perceba, o seu modo de viver agora, o seu corpo, a sua vida, o seu pensamento, a sua vivência, o seu modo de agir com as pessoas agora não é para ser mais judeu e gentílico. É um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. Agora você não vive mais pelas obras, você não vive mais pelas piedades gentílicas ou pelas emoções ritualísticas, você não vive mais pelas obras da lei, você não vive mais por isso. Você entrega o seu corpo como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, porque você racionalmente creu que Jesus Cristo cumpriu tudo que tinha que cumprir, e que a sua salvação é pela graça em Jesus Cristo. Mas existe um meio da graça ser conhecida por nós, e este meio é a fé. O tema desta noite é a transformação da vida pela fé. E nós somos transformados, a nossa vida pela fé, quando esta fé testifica a graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Ao passo de que eu não vivo mais como vivia, ao passo que não existe mais judeu e nem gentil, como diz os Romanos, ao passo que agora eles vão entregar os seus corpos como que sacrifício vivo, perfeito e agradável, mas é a Deus. Não é mais os cultos ritualísticos dos templos romanos, gregos. Não são mais os rituais cerimoniais dos judeus. Agora é culto racional a Jesus Cristo. Crê pela fé que a graça de Jesus Cristo é suficiente. Deus colocou a graça em nós e nos deu o meio de entender essa graça, que é a fé. E essa fé testifica a graça em Jesus Cristo. Ele diz que é o vosso culto racional. Não sedes conformados com este mundo. Perceba, agora vocês não fazem parte mais do mundo. Vocês foram tirados para fora. O termo igreja é isso, né? É reunião de pessoas, eclésia, retirado para fora. Vocês foram tirados para fora do contexto judaico. Vocês foram tirados para fora do contexto gentil. Para o nosso contexto, nós não vivemos mais com as perspectivas naturais, mundanas, naturalistas, pessimistas ou positivistas. Nós vivemos agora pela graça mediante a fé, que não vem de nós, é dom de Deus. E nisto, quando nós vivemos pela graça mediante a fé, nós nos entregamos racionalmente como um culto racional, com o corpo como sacrifício vivo. Nós sabemos aqui que Jesus Cristo não quer que nós façamos sacrifícios humanos. Não é aqui matar com o sentido ritualístico, mas o sacrifício aqui é de se abdicar de tudo aquilo que você vivia, de tudo aquilo que você fazia, da metodologia, da cosmovisão que você tinha anterior a Cristo. É o que ele está dizendo. Não vos conformeis, não vos amoldeis, não tome forma do mundo. Perceba, agora vocês não fazem parte mais do mundo. Se agora vocês são salvos pela graça, e essa graça, ela tem um objeto que é a fé, esta fé testifica Jesus Cristo, e vocês não compactuam mais com o mundo. Vocês agora saíram para fora. Não se amoldem ao mundo. Existe uma maneira de viver. O pastor Marconel vai trazer justamente isso hoje. É a mudança de vida através da fé. Eu não vou me adentrar aqui na perspectiva desta mudança literal, mas eu estou te mostrando o contexto anterior, da graça que você foi alcançado, de um lugar que você estava corrompido. O pastor Júlio tem cansado de falar isso aqui para a gente. Todos os domingos que ele prega, ele mostra que Paulo vai deixar claro aos romanos, aos judeus, não existe mais essa distinção. Por quê? Porque vocês todos estavam mergulhados em um lamaçal de pecado. Não existia um justo, e não existe sequer se não é Jesus Cristo. Mas ele é misericordioso, e todos aqueles que pela fé testificam a graça de Jesus Cristo, ele lava com sangue renovador, regenerador. Ele transforma, ele justifica. E essa justificação, ela gera uma mudança. Ela gera uma mudança. Agora você não pode mais viver como você vivia. Se Paulo veio até aqui mostrando no capítulo 11 como os romanos e os gentios viviam,
os judeus, e os gentios viviam, ele diz: agora não vivam mais. Eu rogo a vocês, eu suplico a vocês. É que ele não está falando aqui, irmãos, um pedidinho carinhoso, ele está suplicando. E ele não está suplicando pelo achismo dele, ele está suplicando pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos, suplico, que entregue os vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável, porque vocês têm racionalmente um culto a Deus dessa forma. Veja, não viva mais como vivia. A sua vida sem a transformação pela fé testifica que você nunca foi agraciado por Jesus Cristo. Se você não muda, você nunca encontrou a Cristo. Se você vive da mesma forma, se você vive nas mesmas práticas, se você vive na mesma metodologia do mundo, você ainda continua longe da graça de Cristo. Porque a graça de Cristo, ela traz mudança, ela transforma, ela converte, ela muda a direção da sua vida. Aí agora você não mais se amolda ao mundo, mas transforma pela renovação da mente. E essa transformação pela renovação da mente, irmãos, não é algo que eu consigo pelas minhas forças, não é algo que eu consigo pelo meu tato, pela minha prática, pela minha busca. Ele diz: rogo-vos que vocês entreguem os seus corpos como sacrifício a Deus, porque vocês têm um culto racional. Vocês entenderam que esta fé não vem de vocês. E aí, quando vocês entendem que essa fé não vem de vocês, você entende que essa graça também não vem de vocês. E quando você entende que essa graça e essa fé vem de vocês, você entende que as obras que você pratica é mérito de Cristo. E você se transforma. E você não se amolda ao mundo. E você renova a sua mente pela glória e pela capacitação do Espírito, que nos testifica a verdade de Deus. E ele diz: para que você experimente qual boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Só existe uma maneira de nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus: é não viver na conformidade do mundo, é não se amoldar, é não se comparar, é não se estabelecer nos mesmos moldes do mundo, é se transformar pela renovação da mente. E aí no finalzinho, para a gente finalizar rapidamente, ele diz: pois eu digo, pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós. Perceba, ele não está falando para o mundo inteiro, ele está falando para uma igreja. Isso, irmão, só é dado àqueles que Deus quer. Ele só salva quem Ele quer, Ele só escolhe quem Ele quer. Como ele diz aqui no capítulo 11, Ele escolheu, e quando Ele escolhe é sem arrependimento. Mas não são todos. Alguns Ele endurece o coração, outros não. E Ele diz: eu estou dizendo a vocês que, pois eu digo pela graça que me é dada, por todo mundo que está dentre vós. Não pense de si mesmo mais do que deverias pensar. Se não, pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Perceba, todos que creem em Cristo têm fé, mas todos que creem em Cristo têm fé de acordo com a medida que Deus nos dá. E essa medida que Deus nos dá, perceba, ela é capaz de nos transformar, de nos mudar, de nos trazer para fora do mundo. Perceba, independente da fé, esta fé ela é verdadeira. Quando é em Cristo Jesus, quando ela é testificada pelo nome de Cristo, pela graça de Cristo, o que ela faz? Ela transforma, ela muda, ela converte, ela traz para fora. E você não se amolda mais ao mundo, e você não vive mais naquelas práticas, e você não se conforma mais com o mundo. A partir daquele momento você se entrega como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, não pelas suas forças, mas pela misericórdia do Espírito de Deus que está selado em nós. E a partir desse momento você renova a sua mente, e você experimenta quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Cada um na medida da fé que Deus nos dá. Amém, irmãos? Que Deus nos dê força, irmãos. Que essa palavra ela venha a ser somente um início, uma introdução para o nosso pastor Marconel, que irá trazer justamente essa transformação da vida através da fé. E nós vamos ver, pelas aplicações que ele trará, que esta mudança ela é verdadeira, prática e explícita. Não é algo, são frutos realmente. São frutos que testificam esta fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu sou grato pela oportunidade. Gostaria de convidar o grupo de louvor. E posteriormente eu gostaria de pedir ao pastor Júnior que faça a oração pelo preletor dessa noite, pastor Marconel. Que Deus abençoe.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos louvar mais um hino. Estava aqui admirando o céu, tentando te imaginar, vendo a beleza de tua criação. Deus, me deu vontade de te ver. O Senhor deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se os mares já me extasiam e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Mas eu só sei que meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Agradecemos a oportunidade. Boa noite, irmãos. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez para aprender mais da sua palavra. Irmãos, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, que o Senhor venha dar compreensão da tua palavra, que o Senhor venha trazer, Pai, todo o entendimento que o Senhor tem dado a teu servo, pastor Marconel, que ele possa, Senhor Deus, passar de uma maneira que a tua igreja possa compreender e viver a tua palavra, Senhor Deus. Usa a instrumentalidade dele, que o Senhor capacite, Senhor Deus, que essa sua palavra ela venha entrar em nosso coração e produzir frutos, Senhor Deus, frutos de arrependimento, que venha nos trazer compreensão e elucidar toda dúvida, Senhor Deus, que venha nos fortalecer no espírito e no coração, Senhor Deus. Assim nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, graça e paz a todos. É uma honra estarmos aqui mais uma vez para glorificar o nosso Deus, para ouvirmos, aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai continuar falando conosco, através do Espírito Santo de Deus. Vai falar a respeito do tema que o nosso pastor Rafael já deu início, transformação da nossa vida através da fé. E já de antemão peço aos irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Efésios, para nós darmos continuidade às nossas exposições. Efésios capítulo 4. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 4, se Deus assim permitir.
Nós leremos do verso 17 ao verso 32. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao 32. O tema dessa noite, como o pastor já trouxe, uma vida transformada pela fé. Nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo, e para lembrá-los que aqui o apóstolo Paulo está dizendo, na primeira parte do capítulo, sobre a unidade da igreja. Nós pregamos sobre isso, como a igreja precisa ser una, como ela precisa ser única, né? Como ela precisa estar unida entre os seus membros. E nessa segunda parte ele vai falar sobre a santidade, ou a pureza desse povo, dessa igreja, né? A pureza de nós que cremos em Cristo Jesus. E a gente vai ver que ele divide esse capítulo, essa parte desse capítulo, em 3 partes. A primeira parte ele vai falar sobre a admoestação. A segunda parte ele vai falar sobre uma argumentação dessa admoestação. E a terceira parte, mais no finalzinho, ele vai fazer uma aplicação daquilo que ele falou. Então nós vamos ler primeiro esse texto e depois a gente vai vir falando de cada parte, de cada verso, para melhor entender. Amém? Então, os irmãos que puderem acompanhar comigo, a partir do verso 17, diz assim: E portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda a impureza com ganância. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo a cobiça do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmia, e toda a malícia seja tirada de entre vós. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Amém? Então a gente viu que nessa primeira parte ele vai falar sobre a admoestação. Do verso 17 ao verso 19 ele vai fazer algumas admoestações. O apóstolo Paulo começa enfatizando, irmão, um fator intelectual, como o próprio pastor trouxe aqui, a renovação da mente. O apóstolo Paulo ele batia nessa tecla. A conversão, a transformação do homem, ele vem através da renovação da mente, através de uma conversão intelectual, racional, primeiro. E quando Paulo descreve aos pagãos, ele chama a atenção para algumas coisas. Eu gostaria que os irmãos olhassem aí do verso 17. Ele vai falar sobre a vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele vai falar sobre o obscurecimento de entendimento, ou tem a mente obscurecida. Ele vai falar sobre a ignorância em que essas pessoas vivem. Quando ele diz assim, no verso 17: E portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Lembra que ele está escrevendo para gentios, mas para gentios convertidos, né? De forma ali prioritária, para convertidos naquela igreja. Mas aquele tipo de gente, aquelas pessoas que eram convertidos, não deveriam mais andar como
os gentios andavam. Ele vai dizer que não andeis como andam os gentios na vaidade da sua mente. Eu acho interessante o termo na vaidade da sua mente, que é como se ele dissesse que as pessoas estavam andando de acordo com as suas próprias vontades, de acordo com a sua própria escolha, de acordo com o seu próprio coração, de acordo com a sua própria mentalidade, fazendo aquilo que o seu coração deseja. Mas a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que na Bíblia o conhecimento verdadeiro, ele vem de Deus. Então, por mais que nós achemos que somos uma pessoa que tem bastante conhecimento, uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem entendimento, se nós não estivermos focados ou nós estivermos enraizados no verdadeiro mantenedor, ou aquele verdadeiro conhecedor de tudo, que é o próprio Deus, tudo isso é vaidade. O apóstolo Paulo vem trazer exatamente esse termo, vaidade da sua mente. Tudo que você pensa ser, tudo que você pensa querer, tudo que você escolhe ser, tudo que você faz no desejo do seu coração, na sua mente, isso é vaidade. Aqui, nesse sentido, os pagãos, os gentios que não andam segundo Deus. Sem conhecimento de Deus, tudo é vaidade, pois não há sentido, não há propósito. Se eu sigo os meus pensamentos, se eu sigo as minhas vontades, se eu sigo a minha mente, eu estou andando em vaidade. O apóstolo Paulo ele enfatiza isso. Depois Paulo começa a falar sobre o caminho dos gentios. E ele vai dizer que a vida cristã ele começa com arrependimento, que é a mudança de mente. O apóstolo Paulo ele bate nessa tecla. O pastor trouxe agora em Romanos: não vos conformeis com este mundo, renovais a vossa mente. Tem uma transformação de mente. A ordem de Paulo é: não andeis mais como andam os gentios. Agora que você é crente, agora que você é uma pessoa convertida, a sua vida precisa ser diferente. E como é que é uma vida dos gentios que não são convertidos? Como é uma vida de um ímpio que não é convertido? Como é uma vida que você tinha e que você não pode ter mais? Ele vai dizer, aí no verso 17: não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, ou na vaidade dos seus pensamentos. Os cristãos, irmãos, eles passam, ou eles pensam de forma diferente das pessoas não salvas. Primeiro ponto. A mente do cristão ele não pode ser vaidade. A mente do cristão precisa ser uma mente total e focada em Cristo Jesus. O cristão verdadeiro, ele não tem a sua mente cheia de vaidade. Ele não tem o seu entendimento obscurecido. O pensamento dos pagãos é um pensamento fútil, cheio de soberba, pensamento com fundamentos mundanos. Eu faço porque é melhor, eu faço porque me dá mais prazer, eu sigo porque assim eu acho que vai dar certo, eu faço dessa forma porque eu entendo que assim é melhor para mim. Esse é o pensamento das pessoas que não conhecem a Deus. Esse é o pensamento de uma mente vaidosa, de uma mente com vaidade. Essa vaidade aqui não é a beleza, né, que nós conhecemos, do homem e da mulher ser vaidoso. Não, é uma vaidade ligada à soberba. É uma vaidade ligada a pensamentos que traz prazer fora de Deus. Quem não conhece a Deus não conhece o mundo ao seu redor e não conhece a si mesmo. Isso está em Romanos no capítulo 1, no verso 21 ao 25. O pastor Júnior já trouxe. Quem não conhece a Deus não conhece o mundo e não conhece a si mesmo. Eles acham que conhecem. Eles têm uma ilusão de conhecimento. Mas tudo não passa de fábulas, de mitos, de coisas que são de forma engenhosa colocadas na nossa cabeça para nos enganar, para nos dar cegueira espiritual. Nós temos muita ciência, mas temos pouca sabedoria. É esse o cristão, ou a pessoa que se diz cristã e não é, ou um pagão, ou um ímpio. O mundo é cheio de ciência, o mundo é cheio de conhecimento, mas a sabedoria verdadeira, o entendimento, o discernimento, ele vem com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Paulo fala sobre o entendimento obscurecido. Veja o verso 18, a primeira parte do verso 18. Ele vai dizer: com o seu entendimento obscurecido.
Os gentios ou os pagãos, os cristãos que não são verdadeiros cristãos, eles pensam que são iluminados porque rejeitam as verdades de Deus, ou rejeitam algumas coisas da palavra, ou eles não creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou eles acham que isso é mito, eles acham que isso é ultrapassado, que isso é radical demais, que isso é do passado. Eles vão dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que nós não estamos mais vivendo na era medieval, nós não vivemos mais no patriarcado, nós não precisamos mais seguir a Bíblia da forma que nós seguimos de forma verdadeira. Eles têm o conhecimento obscurecido, ou o entendimento obscurecido. Eles têm ciência, têm capacidade, conhecem muitas coisas do mundo, mas não conhecem o entendimento que vem de Deus, o entendimento que liberta, o entendimento que vem do próprio Senhor Jesus Cristo para nos libertar. O apóstolo Paulo diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Está em Romanos, capítulo 1, verso 22. Dizendo-se sábios, eles tornaram-se loucos. Quantos de nós já olhamos na TV figuras políticas, filósofos, pessoas extremamente inteligentes, pessoas consideradas da mais alta sabedoria do mundo secular, mas que para Cristo isso não passa de loucura. Para Deus isso é apenas loucura. Se dizem sábios, têm seguidores, o mundo reconhece as pessoas como sábios, mas para Deus isso não passa de loucura. Eles têm um entendimento obscurecido, mas eles pensam que são sábios. Por quê? 1 Coríntios capítulo 4, o verso 3 vai dizer: porque Satanás cegou a mente deles. Porque o que eles sabem, o que eles conhecem não vem de Deus. Porque a sua mente está cauterizada, tem uma cegueira espiritual. Eles podem ter tudo, eles podem ganhar o mundo todo, mas vão perder a alma. São pessoas que lutam, que são capazes, mas não estão enraizados e não estão fundamentados em Deus. O apóstolo Paulo está trazendo essa admoestação desses pagãos: não sejam como esses. Começa no verso 17: não andeis segundo os outros gentios. Não ande dessa forma. Terceiro ponto, o apóstolo Paulo diz que os gentios vivem alheios à vida de Deus, separados da vida de Deus. Veja o verso 18, a continuação: com o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus. Perceba, eles vivem sem esperança, eles vivem sem Deus. São pessoas que não querem ter uma vida eterna. São pessoas que vivem essa vida torcendo para que seja a última. São pessoas que, quando pensam que existe uma vida futura, pensam numa reencarnação para voltar para essa vida atual. São pessoas que têm medo do eterno, têm medo daquilo que lhes espera. Pessoas separadas de Deus, pessoas que querem fazer tudo aqui e agora porque têm medo ou porque não creem numa vida futura, numa vida eterna. Adoram outros deuses, outras criaturas, outras pessoas, substituem a verdadeira adoração pelo seu próprio coração, pelos seus próprios ídolos. São pessoas separadas de Deus. É esse o termo. Paulo também vai afirmar que os gentios vivem na ignorância, a continuação do verso 18, com o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Perceba, o verdadeiro conhecimento começa com quem? Com Deus. A ignorância está neles, porque eles são separados de Deus, porque eles têm o conhecimento obscurecido, porque são pessoas que não querem a Deus, são pessoas que rejeitam a palavra. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. E essa ignorância aqui é a ignorância espiritual, porque o apóstolo Paulo vai dizer mais à frente que essas pessoas são falsos sábios. São pessoas que o mundo julga como sábios, mas são ignorantes. São pessoas que veem o visível, mas não entendem que o visível foi feito por aquilo que é invisível, como diz a palavra. São pessoas que acham que aqui agora é tudo e que não há
um depois. São pessoas ignorantes, que não conhecem a Deus. A verdade e a vida caminham juntas. Só que essas pessoas, elas preferem crer, ou elas preferem acreditar que aqui e o agora é tudo, é a vida. A verdade dela não é a verdade de Deus, é a sua própria verdade. A verdade, ela é subjetiva, como a gente ouve muito hoje. A felicidade, ela é subjetiva, a verdade é subjetiva. Aquilo que é verdade para você pode não ser para mim. Porém, a Bíblia nos ensina que há apenas uma verdade, que há apenas um caminho, e apenas uma vida. E quem é separado de Deus, ele não vai querer seguir essa verdade. Ele não quer andar por esse caminho, e ele não vai querer ter essa vida eterna. Quinto ponto, ainda no verso 18, o apóstolo Paulo vai trazer a dureza do coração desses gentios, dessas pessoas que não creem. Ele vai continuar dizendo, verso 18: pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. A palavra grega aqui, irmãos, utilizada para cegueira, é interessante, é poroses. Uma palavra poroses, que vem de poros. E poros era uma pedra que era mais dura do que o mármore. Olha o que o apóstolo Paulo está tentando nos passar. Como é a dureza do coração do homem. A palavra grega aqui quer dizer poroses, que vem de poros, que é mais dura do que o mármore naquela época. O apóstolo Paulo está dizendo que essa palavra, que esse termo, ele é algo petrificador. É algo que é tão duro, que é tão firme, que é impossível que um homem se converta tendo um coração duro, se não for pela obra do próprio Cristo. Esse termo ele é utilizado também na medicina, e eu acho interessante. Na medicina ele era utilizado como um calo ou uma formação óssea que ia se petrificando. As juntas, elas funcionam normalmente, só que a partir de um certo ponto existia um calo, uma formação óssea, e ia petrificando e você não conseguia mais mexer. E você não conseguia mais ter o movimento do membro, do corpo, por causa dessa petrificação, dessa palavra, poroses. E o apóstolo Paulo traz essa palavra para mostrar a dureza do coração dessas pessoas. É um coração que vai se petrificando, vai ficando endurecido, obscurecido. O termo aqui chegou a ter um sentido de perda de sensibilidade, ou perda de toda a capacidade de sensibilidade. Paulo diz que a mente dessas pessoas se tornou dura como pedra, e a consciência ficou cauterizada, ficou petrificada. É isso que ele quer dizer quando ele diz no finalzinho aqui, pela cegueira do seu coração. E a gente precisa entender que o pecado ele tem efeito petrificador. O pecado ele tem esse efeito de poroses. O pecado ele vai, como eu trouxe aqui o exemplo médico, ele vai nas juntas e você consegue movimentar os seus membros e vai petrificando e vai criando uma camada óssea aos poucos, que chega um momento que você não consegue mais, que está tão petrificado que você perde aquele membro, está tão petrificado que você perde o movimento daquele membro. E o pecado ele é assim, ele tem esse efeito. Às vezes você peca, se entristece, às vezes você peca, se entristece um pouco menos, às vezes você peca, não se entristece mais, mas tem temor, tem medo. Aí às vezes você peca, além de não se entristecer, não tem mais medo, mas continua com horror, sabendo que pecado é pecado. E muitas vezes você peca, não se entristece, não tem mais temor e não sente mais o horror. Tem a mente cauterizada, cegueira no coração. É esse o termo que o apóstolo vem trazer. Essas pessoas são assim. E nós que somos cristãos não devemos andar como essas pessoas andam. Paulo vai dizer também que os gentios entregam-se à dissolução, à vontade de cometer toda sorte de impureza. Veja o verso 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à lascívia ou devassidão, para cometerem toda a impureza com ganância. Perceba, ele já falou da cegueira do coração, né, no termo em grego aqui de poroses, eu já expliquei, que é uma petrificação, que vira uma pedra,
E agora ele vai continuar dizendo que eles perderam o sentimento, perderam a sensibilidade do pecado. Essas pessoas perdem, eles se tornaram insensíveis. Nada mais os refreia de satisfazer os seus desejos. São pessoas que só querem se satisfazer. A dureza do coração leva primeiro para as trevas mentais, para as trevas, para o medo. E depois ela vai te deixar desenfreado, fazer aquilo que o seu coração deseja. Você vai pecar como sempre desejou, sem medo, sem temor, sem horror, porque a sua mente está cauterizada, porque a sua mente está cheia de vaidade, porque o seu coração está cego, porque Satanás cegou o seu entendimento. E você continua pecando e querendo pecar cada vez mais. Devassado ou lascívia aqui, irmãos, nesse termo, em algumas versões está lascívia, em algumas versões está devassidão ou devassado. No grego significa a disponibilidade para qualquer prazer. Perceba. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à lascívia, se entregam à devassidão. Eles estão disponíveis a qualquer tipo de prazer. Estão disponíveis a qualquer tipo de pecado. São pessoas que não perdem tempo para pecar. São pessoas que não pensam duas vezes para cometer pecados. São pessoas que estão disponíveis para qualquer tipo de pecado. E eu tenho certeza que quando a gente vai falando, a gente vai lembrando de pessoas assim. Talvez até nós mesmos já fomos assim em vida passada, antes da nossa conversão. O homem sempre procura ocultar o pecado. O ser humano sempre procura esconder o seu pecado. Só que aqui não. Esse termo aqui mostra que o ser humano mais não se preocupa mais. Ele peca de forma tão aberta e sem medo que ele não se preocupa mais em outra pessoa ver, em julgamentos. Ele não tem mais o temor de Deus nem do próprio próximo, e nem da própria igreja, e nem das próprias pessoas. É uma pessoa que está pecando sem dar satisfação a ninguém, e não se importa pelo seu próprio pecado. Um homem que tem essa lascívia, um homem que tem essa devassidão, é aquele que perdeu completamente a vergonha e já não se importa mais com a opinião dos outros. Ele peca e muitas vezes o que freia o nosso pecado é o medo da exposição. Muitas vezes nós pecamos em oculto, muitas vezes nós pecamos e temos medo de ser expostos, mas um homem que está entregue à lascívia, um homem que está entregue à devassidão, ele não tem medo nem da sua própria exposição. São essas pessoas que pecam e a gente vê e que não estão nem aí para os pecados. São pessoas assim. Paulo segue no verso 19: para cometer com avidez todo tipo de impureza, ou na versão que eu trouxe aqui, para cometerem toda impureza com ganância. E a palavra grega aqui para avidez ou ganância é pleonexia, que quer dizer um arrogante e execrável desejo de possuir. Olha os pecados que o apóstolo Paulo está trazendo. Trata-se do desejo, irmão, ilícito de possuir o que pertence a outra pessoa, ou o espírito do homem que está sempre disposto a sacrificar o seu próximo para satisfazer os seus desejos, a sua vontade. Quantos políticos nós não enxergamos dessa forma? Quantas pessoas nós não enxergamos dessa forma? Pleonexia, né? Avidez, impureza, desejo irresistível de ter aquilo que não se tem direito algum. Sejam bens, seja sexo, seja qualquer outra coisa. É uma pessoa pleonexia. É esse o termo. É o desejo de ter meios do que é devido, paixão de possuir sem qualquer consideração para qualquer ou para com qualquer pessoa. É cobiça feroz. Olha as traduções do termo que o apóstolo Paulo vai trazer. É um maldito amor de possuir aquilo que não é legítimo. É um injusto desejo de ter tudo aquilo que não lhe pertence. E esse é o retrato da sociedade. Esse é o retrato do ser humano hoje, e daquela época já era dessa forma. A sociedade está falida moralmente. Por quê? Porque tem um entendimento obscurecido, porque tem a mente cheia de vaidade, porque tem impureza
ganância no seu coração, porque o seu coração está cego. É isso que ele está dizendo. Essa primeira parte, ele veio trazer esses pecados, esses erros, e agora ele vai trazer uma argumentação a partir do verso 20. E a argumentação dele é sobre Jesus. Ele vai dizer: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ele começa dizendo no verso 17: não andeis conforme os outros gentios, não andeis dessa forma. E agora ele vai dizer: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Por que ele diz isso? Porque primeiro, aprendestes aqui a Cristo é aprender com Cristo, é ter a intimidade com Cristo, não é aprender sobre Jesus. Aqui existe uma diferença entre você saber informações, sobre você estudar a pessoa, sobre você estudar a biografia, sobre você estudar a teologia e você aprender dele, do próprio Jesus. Paulo está dizendo: vocês não aprenderam assim a Cristo. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo que fundamenta essa igreja, é o apóstolo Paulo que exorta essa igreja, é o apóstolo Paulo que ensina teologicamente essa igreja, mas ele diz que essa igreja não aprendeu assim a Cristo. Vocês não aprenderam assim a Cristo. Vocês não aprenderam somente de Jesus, mas vocês aprenderam com Ele. E a base, a argumentação dele é: não pode andar dessa forma. Vocês não devem andar dessa forma, porque não foram assim que vocês aprenderam. Não foi desta forma que Jesus vos orientou. Não foi dessa forma que Jesus vos ensinou. Ele vai continuar no verso 21. Se é que tendes ouvido e por ele fortes ensinados, como a verdade está em Jesus. Aqui eu acho interessante, irmão, a gente marcar 3 termos. Primeiro, por ele fortes ensinados. Nós somos ensinados por Cristo. E como nós somos ensinados por Cristo? Quando nós ouvimos a palavra de Deus. E Jesus disse que deixaria um Consolador. E que esse Consolador nos faria lembrar de tudo aquilo que Ele ensinou. Esse Consolador iria nos guiar. Esse Consolador iria iluminar a nossa mente, iria abrir o nosso entendimento. E quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós aprendemos através do Espírito Santo, nós estamos sendo ensinados por Cristo. Porque o Espírito Santo fala daquilo que ouviu de Cristo e daquilo que ouviu de Deus. Então nós estamos aprendendo de Cristo. Talvez você tenha aprendido de um pastor, de uma pregação, de um teólogo, mas se foi a palavra de Deus, e se isso ficou no seu coração, você aprendeu através do Espírito Santo. Então você foi ensinado por Cristo. Se aquilo mudou a sua vida, se aquilo trouxe conversão, então você foi ensinado pelo próprio Espírito Santo. Então você foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo. E ele vai continuar: se é que tendes ouvido e por ele fortes ensinados, como a verdade está em Jesus. A verdade está onde? Em Cristo Jesus. A mente pode estar envaidecida, o seu coração pode estar cego, você pode imaginar várias coisas, fazer o que você achar melhor, imaginar estar no caminho correto, ter vontade de fazer N coisas, achar que está andando pelos preceitos corretos, de acordo com a sua própria mentalidade, de acordo com o seu próprio coração. Mas não, a verdade está em Cristo. Se você não está sendo ensinado pelo próprio Jesus, se você não está aprendendo com o próprio Cristo, se você não está aprendendo a palavra de Deus, se você não está sendo ensinado pelo Espírito Santo, tudo que você aprendeu é inútil. Você pode ter conhecimento, mas você não tem sabedoria, que é o que nós falamos no início. Você pode ter conhecimento, mas você não tem o discernimento. Você não tem o entendimento. O seu entendimento continua obscurecido, porque está com mentira, está com cegueira do próprio Satanás, porque a verdade está em Jesus. A verdade está em Cristo Jesus. E é importante notar aqui que Paulo fala de aprender com Cristo e não sobre Ele, porque é importante você e eu aprendermos sobre Jesus. Isso é teologia. Aprender quem foi Jesus, aprender o que Ele fez, quais foram os seus ministérios, o que Ele executou. Mas é importante também que você aprenda com Ele, com intimidade, através do Espírito, buscando a palavra, através da oração.
Não é só sobre Ele, mas através dele e com Ele. Aprender com Cristo representa ter um relacionamento. Lembra daquela passagem? Afaste-se de mim que eu não vos conheço. Precisa existir um relacionamento com Cristo. E Ele ensina aquele a quem Ele tem relacionamento. Aquele que busca, aquele que é regenerado, aquele que tem a sua salvação é ensinado pelo próprio Cristo. Aprender sobre Cristo é ter informações sobre Ele, mas aprender com Cristo é ter intimidade, é conhecer, é pessoal. E isso é importante, né? Eu posso aprender sobre qualquer pessoa. Por exemplo, eu posso ler uma biografia, eu posso ter conhecimento de Allan Kardec, de Maomé, de Moisés, saber os feitos desses homens. Eu posso aprender sobre esses homens, mas eu nunca vou aprender com esses homens, porque esses homens estão mortos. É isso que o texto está dizendo. Mas eu posso aprender com Cristo, porque Ele está vivo, Ele é a verdade, Ele é a vida. Com Ele eu posso aprender, Ele pode me ensinar. Se por Ele fortes ensinados, como a verdade está em Jesus. Cristo é a substância, Ele é o que? Ele é a verdade. Cristo é o mestre, Ele é o que? É quem ensina. E Cristo é um ambiente de ensino. Como assim um ambiente de ensino? Se por Ele vocês foram ensinados, além de Ele ensinar, Ele é um ambiente, Ele é a comunhão, Ele é o local, Ele é o lugar. Perceba, quando Ele diz, Cristo é o conteúdo, nós aprendemos com Ele, mas Cristo também é o mestre. O ouvistes, nós aprendemos com Ele, nós o ouvimos. Olha o termo aí, se é que tendes ouvido e por Ele fortes ensinados. Cristo é um ambiente, nele vocês fortes instruídos, vocês fortes ensinados. Perceba como é importante nós estarmos em conexão com Cristo, nós estarmos ligados a Cristo, aprendendo com Cristo, e não só sobre Ele, mas tendo intimidade, que é o mais importante. E quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu conheço o Filho dele, mais eu conheço esse ambiente, estar nele, mais eu conheço a substância, que é Ele, a palavra, e mais eu conheço dele, porque Ele é o mestre e Ele ensina. Então aprender com Cristo é tirar a nossa velha humanidade, a gente vai ver isso mais para frente, mas é tirar a nossa velha humanidade como uma roupa, né? O apóstolo Paulo vai trazer, se despojar, né? A gente tirar essa velha humanidade como uma roupa e vestir uma nova humanidade, com uma roupa nova. A gente vai ler isso aqui nos versos seguintes. Que a conversão básica é isso, irmãos. É você se despojar do velho homem, se revestir do novo homem. Não fazer como os gentios, mas como vocês aprenderam a Cristo. Fazer como vocês foram ensinados pelo próprio Cristo. Não é você seguir o velho eu, mas um eu revestido e aprendido através de Cristo. A gente precisa entender esse contraste entre os dois homens. O velho se corrompe e o novo é renovado através do Espírito da vossa mente, que ele vai seguir dizendo. O pagão, ele se corrompe cada vez mais, por causa da futilidade da sua mente. Sua mente vai descida, seu coração cego. Mas o cristão, ele se renova cada vez mais através da renovação da sua mente. E ele para aqui. Então perceba, se é que tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que concernente ao procedimento anterior. Que procedimento anterior? Da forma que vocês viviam, como vocês eram. Vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo a cobiça do engano. Verso 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Se desfazeis do velho homem e se renove, ou se encobra com a renovação da mente, com a renovação no espírito da vossa mente. No verso 24 ele vai dizer, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. E agora no verso 25 ele vai trazer as aplicações, no verso 25 ao 32. Agora Paulo não vai apenas aplicar os princípios, mas ele também vai mostrar vários erros, vários pecados seguidos daquilo que você deve fazer.
Paulo chama alguns pecados pelo nome, isso é importante, porque ele não coloca todos. Aqui não estão todos os pecados, estão alguns exemplos, e ele vai chamar esses pecados pelo nome. São 5 diferentes pecados. São mencionados e que nós, como cristãos, precisamos evitar. Esses pecados tratam dos relacionamentos entre crentes. Primeiro ponto. As ordens negativas aqui, não fazer isso. Vem balanceado, ou vem junto com ordens positivas. Não fazer isso, mas fazer aquilo. Ele vai fazer esse contraste. E cada ordem vem respaldada por uma argumentação teológica. Então perceba, ele vai trazer 5 pecados, 5 erros que nós devemos evitar. Esses 5 erros vão vir com negação e com algo que nós devemos fazer e com uma argumentação teológica. Por que nós devemos fazer? Então, em primeiro lugar, Paulo fala sobre a mentira. Vê o verso 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. E cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeiro, irmãos, a mentira é a afirmação contrária aos fatos. A gente sabe disso. E o que é uma mentira? Uma mentira é algo falado com o intuito de enganar. Não é você errar uma informação. A gente precisa entender isso. A mentira não é você contar algo e esquecer de outra coisa. A mentira não é você contar algo e errar uma palavra, errar uma situação, errar uma pessoa. Isso não é mentira. Isso é um equívoco. A mentira é você contar algo contrário aos fatos, com o sentido ou com a vontade de enganar. Essa é a mentira, de acordo com a Bíblia. A mentira abrange toda espécie de trapaça, porque nós sabemos que o diabo é o pai dela. Lá em João, Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 44, diz isso. Ele é o pai da mentira. Então, quando nós falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quando nós dizemos a mentira, o diabo está trabalhando através de nós. Perceba como é perigoso. Os mentirosos, ou seja, aqueles que são controlados pela mentira, não vão herdar o reino de Deus. Como é que eu sei disso? Porque está em Apocalipse. As listas das pessoas que não entram no reino de Deus. Em Apocalipse 22, no verso 15, está lá, os mentirosos. E como eu acabei de dizer, são pessoas que contam algo contrário ao fato no intuito de enganar. Esses são os mentirosos. E o primeiro pecado, se a gente for analisar, eu trouxe aqui como curiosidade, o primeiro pecado condenado na igreja primitiva foi a mentira. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do capítulo 5, do verso 1 a 11, de Ananias e Safira. Primeiro pecado ali na igreja primitiva. E a mentira, ela vai destruir o quê? Ela vai destruir a comunhão. Ela vai destruir a sua sensibilidade ao pecado, porque você vai mentindo e você vai achando aquilo normal. Porque não é um pecado que dói, não é um pecado que é visto de fora. É um pecado que talvez só você saiba, mas é algo que vai quebrando a comunhão, que vai fazendo você perder santidade, que vai fazendo você ficar cada vez mais com a mente obscurecida. E como eu disse, até chegar num ponto, se você não for um verdadeiro cristão, de você ficar com a mente cauterizada, de você achar que aquilo é normal, e não pode ser normal. Esse é o primeiro pecado que o apóstolo Paulo trouxe. Mentira. Deixai a mentira e falai a verdade. Deixa a mentira e fale a verdade. Cada um com o seu próximo. Por quê? A argumentação dele, porque nós somos membros um dos outros. E os membros precisam ter a sua base sólida na verdade. Porque o próprio Cristo é a verdade. Em segundo lugar, Paulo fala sobre a ira. E não é menos importante a ira. No verso 26 e do verso 27 ele vai dar continuidade. No verso 26 ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E há 2 tipos de raiva. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Não é todo mundo que está irado que está pecando. Porque existem 2 tipos de raiva. Existe a raiva justa e a raiva injusta. Como assim? Como que existe uma raiva que é justa? É só a gente analisar. Existe a raiva que é a raiva que vem do nosso coração quando a gente vê algo que está sendo contra a palavra de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo, ele irou-se no templo quando estava fazendo da casa do pai dele de comércio. Mas ele não pecou.
Porque aquela raiva era uma raiva justa. É uma raiva que vinha do seu íntimo, uma aversão ao pecado. Essa raiva justa é uma raiva que vem com aversão ao erro, com aversão ao pecado. Por exemplo, quando a gente vê pessoas amando o aborto, amando a união homoafetiva, a gente se ira por dentro. E isso não é ser homofóbico, isso não é ser uma pessoa ruim, não. É porque você está vendo que está indo contra um princípio que você crê, um princípio bíblico, um princípio instituído por Deus. Você está com aversão ao pecado. Porém, essa sua ira justa não pode se culminar em erro. Não pode gerar um pecado. O texto está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Essa ira, nesse verso, é a ira justa. Irai-vos, mas não pequeis. Por que eu estou dizendo que é a ira justa? Porque ele vai falar sobre a ira mais para frente. E aí, nesta ira, vai estar num bloco de pecados, como a ira injusta. Esta ira de você irar e não pecar é uma ira justa. Cuidado com o seu tipo de ira. Cuidado com a sua raiva. Cuidado com aquilo que está no seu coração, com aquilo que pulsa. Se Deus odeia o pecado, o seu povo deve odiar. Mas cuidado. Não utilize disso para pecar. É isso que o texto está dizendo. Não utilize dessa aversão ao pecado para pecar. Quer um exemplo? A igreja romana, na era medieval, com o intuito de estar fazendo o correto, eles matavam pessoas queimadas, torturavam, no intuito de estar fazendo algo correto, com a ira correta, com o ódio pelo pecado. Eles faziam, eles iravam e pecavam. Eles burlavam, eles acabavam anulando o mandamento de Deus, não matarás, porque estavam se fundamentando numa ira justa. E isso é perigoso. Não é só perigoso você irar, mas você está fundamentando nesta ira justa para pecar. Irai-vos, mas não pequei, é isso que ele está dizendo. E Paulo qualifica esse texto aqui em 3 negativos. Não pequeis, nós devemos assegurar que a nossa raiva esteja livre do orgulho. Que aquela raiva que nós temos pela aversão do pecado não nos faça ir para o pecado. Que essa raiva que nós temos por aversão ao pecado não nos faça cair no pecado que nós não estamos vendo. Ele vai dizer, não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, ou na versão que eu trouxe aqui, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Né? Paulo não está permitindo a você ficar com raiva durante o dia todo. É isso que ele está dizendo. Ele está exortando a não armazenar a raiva. Não guardar a raiva no seu coração, porque isso gera amargura. Vai gerar um pecado. Ireis e não pequeis. E se você irá, e se você não tirar essa raiva do seu coração, se você não tirar essa aversão ao seu coração, isso transforma-se em amargura. E amargura é pecado. Ele vai dizer, nem deis lugar ao diabo. A continuação aí. Não deis lugar ao diabo. O diabo gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas, irmãos. O diabo sabe quando você está irado. E ele quer tirar proveito da situação. E ele vai tirar proveito da situação se você der lugar a ele. Assim como ele fez com Caim. Assim como ele fez com várias outras pessoas bíblicas. Se você irar, e se você pecar, se você der continuidade a esta ira, você vai pecar com amargura, seja com ação, seja dando lugar ao diabo. E o diabo gosta, ele tem essa especialidade. É fazer você errar, é fazer você tropeçar nos teus próprios sentimentos. Ele tem essa especialidade. São inúmeros os casos bíblicos, são inúmeros os relatos bíblicos que mostram o diabo se aproveitando de situações, seja emocional, seja de raiva, para fazer você cair. E aqui eu trouxe uma pequena explicação desse tipo de raiva. Né? A primeira raiva e a primeira aversão, ou seja, a primeira dessa parte do irá, ela tem a ver com a ventilação da raiva. Por exemplo, você vai irar
E se você jogar para fora essa ira, você peca. A ventilação da raiva é você expor essa raiva. É você jogar essa ira para fora. E se você fizer isso, você peca. Você vai errar. Se você não estiver fundamentado, se você não estiver conectado com o correto. E a segunda é você, ao invés de você jogar para fora, é você guardar para dentro. É você não fazer como está o texto aqui. O texto está mandando você não se pôr o sol sobre a vossa ira. Você não demorar muito irado. Você não ficar muito tempo irado. E se você guarda isso, isso se transforma em amargura. E você vai pecar também. Então a gente precisa ter preocupação e ter cuidado com a ira. Porque mesmo a ira sendo justa, é melhor a gente ser compassivo. Mesmo a ira sendo justa, é muito melhor, é muito mais seguro eu não irar. Mas se eu não conseguir, se eu irar, eu não devo pecar. Eu não devo dar lugar ao diabo. Eu não devo demorar muito tempo com essa raiva, com esse pecado. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenham o que dar ao que tiver necessitado. E aqui, irmãos, Deus, Ele estabelece o direito de propriedade. A Bíblia é cheia de exemplos das pessoas colherem, comerem aquilo que plantarem, terem direito sobre as coisas que trabalharem. Isso é bíblico. O roubo aqui inclui toda sorte de desonestidade, que visa tirar aquilo que não é seu. Furtar, tirar aquilo que não foi você que fez, não foi você que teve, não foi você que trabalhou para ter, não foi você que conquistou. Aquele que furtava, não furte mais. Só que ele traz uma observação. Não só pare de furtar. Você não deve só parar de furtar, mas trabalhar para fazer com que você tenha mais e dar ao necessitado. Agora você mudou. Ao invés de você furtar, você trabalha e tem mais para dar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não somente pare de furtar. Parou de furtar, ótimo. Mas trabalhe com a sua própria mão. Faça tudo o que é bom, tudo aquilo que você conseguir fazer para ter o suficiente para dar a quem tiver necessidade. Da mesma forma que o diabo, ele é mentiroso, da mesma forma que o diabo, nós já falamos aqui da mentira, ele é o pai da mentira, a Bíblia traz ele como ladrão. Olha como o apóstolo Paulo está trazendo o contraste de luz dos filhos de Deus com os filhos do diabo. Da mesma forma que a Bíblia mostra que ele é mentiroso, em João 10:10 diz que ele é ladrão. Ele é o ladrão salteador. Da mesma forma que ele é ladrão, ele influencia pessoas a serem. A gente vê isso em Judas. Ele fez de Judas um ladrão. Judas com o seu coração, Judas com o seu íntimo, propenso ao erro, ele influenciou, ele tem a sua parte, Judas tem sua parte, mas o diabo tem a sua parte também. Quando ele tentou Eva, ele levou a roubar. O que ele falou com Eva? Ele falou para Eva tomar daquilo que não era permitido. Isso é roubo. Primeiro pecado. Ele tentou Eva roubar. Quando Adão comeu, Adão também roubou, participou do roubo, porque Adão também comeu daquilo que não era para ser comido. E o primeiro Adão foi ladrão, né? Se a gente olhar assim. O primeiro Adão foi um ladrão, porque comeu daquilo que não podia. Pegou aquilo que não era permitido pegar. Esse primeiro Adão foi ladrão, porque ele também tomou do fruto. E ele foi expulso do paraíso. Mas o Cristo, que é o segundo Adão, que a Bíblia vai trazer, ele voltou-se para um ladrão na cruz e disse, olha que interessante, né? Ele volta-se para um ladrão na cruz e diz, hoje estará comigo no paraíso. O primeiro ladrão, o primeiro Adão, ele rouba. O segundo Adão, ele perdoa um ladrão. O primeiro ladrão, ele cai com seu erro. O primeiro Adão, roubando, pegando aquilo que não era permitido, ele cai com seu erro. O segundo Adão, ele perdoa pessoas que estão conectadas com o erro de Adão. Mentira,
como a serpente mentiu, roubo, como aconteceu. Jesus perdoa, mas para isso é preciso abandonar. Para isso é preciso, como diz o texto aqui, aquele que furtava não furte mais. Porque Jesus, ele olha para você e a partir do momento que você o recebe como seu Senhor e Salvador, ele lava os seus pecados. E perceba que ele está escrevendo para uma igreja. E ele está trazendo exemplos claros de pessoas que roubavam, de pessoas que mentiam, de pessoas que se iravam, de pessoas gananciosas. São pessoas dentro da igreja. Aquele que fazia isso, não faça mais, mas trabalhe. Comece a viver de forma honesta para dar àquele que tem necessidade. E os versos 29 e 30, ele vai dizer que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Agora o apóstolo Paulo volta-se do uso das nossas mãos, do roubo, né? E ele vai para o uso agora da boca, que é uma parte muito perigosa. E a palavra torpe aqui, no grego, é sapros, a palavra que se emprega para árvores que dá frutos podres, ou para um peixe morto que é podre. É essa a palavra. Olha o que ele está dizendo. É o tipo de palavra que prejudica os ouvintes, porque fede, porque sente-se o cheiro, porque é reconhecido de longe. Quando você olha para uma fruta podre, você sabe que está podre. Quando você olha para um peixe morto podre, você sabe que está podre. Tem um odor, tem a aparência feia, tem um odor. É esse o termo que o apóstolo está dizendo. Um cristão não pode ter uma boca suja. O cristão não pode ter uma boca sapros, podre, com palavras impróprias. Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca. Que nada que seja sapro, sujo, que tenha mau odor de forma espiritual saia da sua boca. É isso que ele está dizendo. Um cristão não pode ter uma boca suja. Quando o coração muda, a boca muda, irmão. Se a sua boca está saindo palavras ainda sujas, é porque o seu coração ainda não está limpo. A Bíblia diz que da boca sai o que o coração está cheio. Não tem como sair de um coração sujo algo limpo. E não tem como sair de algo, uma boca, palavras boas, palavras limpas, se um coração está sujo. A gente sabe disso. Quando o coração muda, a boca também tem que mudar. A nossa comunicação precisa mudar, precisa ser positiva, precisa ser boa, precisa ser edificante, precisa ser necessária, precisa ser transmissora de graça aos que ouvem, é o que a Bíblia está dizendo. Jesus disse que há uma conexão entre o coração e a boca. Nós vimos isso em Mateus, no capítulo 12. Capítulo 12, no verso 33 ao 37, o pastor já trouxe aqui no estudo. A nossa língua pode ser uma fonte, irmão, de vida ou um instrumento de morte. Está em Tiago, capítulo 3, do verso 5 ao 8. As suas palavras podem ser vida ou podem ser morte para quem está ouvindo. Você pode matar ou você pode fazer viver uma pessoa com as suas palavras. Nós podemos animar as pessoas ou destruí-las com a nossa língua. Isso está em Provérbios, capítulo 12, verso 18. Olha como é importante aquilo que sai da nossa boca. A fala torpe entristece quem? Você? Não. O Espírito Santo. O texto aqui, que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca. E o 30, e não entristeceis o Espírito Santo, é junto, é conexão. Aqui é a separação em versículo, mas é conexão. Aquilo que você fala entristece o Espírito. Aquilo que sai da sua boca entristece o Espírito. E aqui entristecer é o verbo de pessoa. O Espírito Santo, e nós já sabemos, porque nós já estudamos, é uma pessoa, não é uma emanação, não é um poder. Ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele se entristece. Agora perceba, se ele mora no seu coração, se você não gosta de entristecer seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa, por que você não pensa assim do Espírito?
que é o mais importante. Por que você não pensa assim daquele que mora no seu coração e que está no seu coração trabalhando para o seu melhor, para a sua salvação? Que é o único que conhece o seu coração, o único que conhece a sua mente, o único que conhece os seus desejos, o único que está transformando diariamente, o único que está fazendo você ser moldado para te levar para o céu. Por que você não tem temor em entristecer esse? E nós temos temor em entristecer o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido. Mas continuamente nós entristecemos o Espírito e não temos nenhum remorso por isso. Olha como é importante. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa viva. E ele vive dentro de você. Ele está selado em você. Nós já vimos isso no capítulo 1. Sobre o selar do Espírito Santo para a redenção. E aqui o apóstolo Paulo repete. O apóstolo Paulo enfatiza novamente. Da sua boca não pode sair palavras impróprias, palavras que vai de alguma forma tirar a edificação das pessoas. Pelo contrário, fale coisas boas, porque dentro de você está selado o Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Nós podemos agradá-lo ou entristecê-lo. Nós podemos deixá-lo triste ou deixá-lo feliz. Ele não vai embora porque você está sendo uma pessoa, vamos dizer assim, perversa, um boca suja. Não, ele vai se entristecer. E você vai se entristecer também, porque você sabe quando ele se entristece com você. Você sente angústia, você sabe que pecou, você sabe que errou. Isso é ruim. Quando nós pecamos, nós nos entristecemos, porque o Espírito Santo também se entristeceu. Então não devemos entristecer o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa que vive em você, e ele se entristece. E ele está selado para o dia da redenção. E aqui é interessante porque ele está selado, guardado. Ele não é alguém que sai e volta. Ele não é alguém que te possui. E quando você se suja, ele corre. Né? A gente usa aquele termo, ele não habita em templos sujos. Né? Mas ali é um contexto diferente de explicação. O Espírito Santo ele está em você. E se você é um cristão verdadeiro, você está selado. E por mais que você erre, e que você peque, e você vai se arrepender, porque ele vai te fazer se arrepender, você o entristeceu. Ele está triste. Porque ele é pessoal. E ele está selado para a sua salvação e para o dia da sua redenção, quando Cristo voltar. É isso que o texto está dizendo. Paulo também fala sobre a amargura, no verso 31 ao 32. Toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. E agora Paulo usa aqui 6 atitudes pecaminosas nos relacionamentos. E agora ele coloca a ira, novamente. E essa ira agora é a ira que não é justa. Não é aquela ira de quando irar, não peque. Agora essa ira é a ira injusta. Ele vai falar sobre a amargura. E a palavra grega aqui para amargura é um espírito azedo. Uma conversa azeda, um espírito ressentido. Um espírito que se recusa a reconciliar. Sabe aquela pessoa que precisa pedir perdão, ou a pessoa precisa perdoar? Ela sabe que precisa. Ela sabe que precisa liberar perdão. Ela sabe que precisa pedir perdão. Ou ela sabe que precisa ser perdoada. Mas ela fica num termo meio que azedo. É algo que não vai nem volta. É algo que você não quer. Você sabe, mas você resiste. Você sabe, mas de alguma coisa está fazendo você não ir. Você não tomar essa decisão. E por isso gera amargura. É um estado irritado de mente. O termo grego vai trazer um estado irritado de mente, que mantém um homem em animosidade, né, que tende a ter opiniões duras, que tende a ter ressentimentos, que tende a ter uma vida angustiada, uma vida ansiosa. Isso é interessante porque muitas vezes nós vivemos com ansiedade sem saber o motivo. E muitas vezes é falta de perdão. Muitas vezes é ser perdoado. Muitas vezes é uma amargura no nosso coração que nós não conhecemos. Algo guardado no nosso íntimo que nós não temos a noção. Isso tudo gera amargura.
e gera esse tipo de ressentimento, de ansiedade, de mágoa, de tristeza, de raiva por besteira, por qualquer situação. É esse o termo grego da palavra amargura. A cólera, que é outro termo que ele trouxe também, é uma palavra que traz a ideia de uma fúria apaixonada. O que é uma fúria apaixonada? É você gostar de estar furioso. É você gostar de brigar. É você gostar daquele clima de confusão. Isso é cólera. Deixe isso, o apóstolo está dizendo. Abandone isso. Abandone a amargura. Abandone a cólera. A ira, aqui agora quer dizer uma hostilidade mais firme e sombria. Uma ira mais profunda. Algo que você começa e não para. Enquanto você não desejar, enquanto você não finalizar o desejo da sua carne, você não finaliza. Você não para. Você não tem freio. É essa ira pecaminosa. A gritaria aqui, ou o tumulto, né, que vem na King James aqui, a palavra grega descreve pessoas que erguem a voz e começam a gritar umas com as outras. Nós chamamos hoje de falta de controle, né? Quando a gente vê discussões e pessoas gritando, não, a pessoa não tem controle emocional. O termo hoje é gestão emocional. A Bíblia chama de tumulto. É um pecado. Falta de controle. A Bíblia vai trazer em outro momento um domínio próprio. É você se conter. É você não explodir. Blasfêmia, outro termo que ele utiliza aqui. Tumulto, blasfêmia, quer dizer falar mal dos outros, especialmente pelas costas. Nós chamamos hoje de falsidade, talvez, né? O termo que nós utilizamos aqui nesse século, fulano é falsa, fulano está com falsidade. O termo bíblico é blasfêmia. É difamar, destruir a reputação das pessoas. É você falar mal das pessoas. É você falar mal principalmente do irmão. É você falar mal principalmente de uma pessoa que é próxima. A gente precisa abandonar. Malícia, que é o outro termo que ele traz, que toda malícia seja tirada dentre vós. A palavra também grega quer dizer má vontade, incluindo o desejo de tramar o mal contra pessoas. É você usar atitudes pecaminosas para se promover e ao mesmo tempo fazer a outra pessoa ficar em ruínas. É malícia, né? Esse é o modo que o apóstolo Paulo traz, ou essas são os principais pecados, os erros que o apóstolo Paulo traz nessa igreja e que nós precisamos ficar atentos. E ele finaliza no verso 32, e sede amáveis uns para com os outros. Sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Deus vos perdoou, irmãos, mas não é porque você é bom. Deus te perdoou, mas não é porque você se arrependeu pelos seus próprios méritos, pela sua própria vontade. Ele te perdoou porque Cristo morreu numa cruz, Ele derramou a sua ira em Cristo. Foi por causa de Cristo que Ele te perdoou. Então nós precisamos entender isso. E este é um texto pesado, porque traz muitos erros, né? E a gente não gosta porque nós somos confrontados com os erros. O ser humano ele não gosta de palavra de confronto, a gente gosta de palavra de ânimo, palavra de coragem, palavra de amor, de prosperidade. Mas é importante a gente olhar para isso e confrontar a nossa vida. Confrontar o que nós aprendemos com aquilo que nós estamos vivendo. Será que eu estou vivendo com cólera, com blasfêmia, com ira, com mentira, com roubo, com malícia, com gritarias na minha vida? Será que isso é só falta de controle ou será que isso é pecado? A Bíblia traz como erro. A Bíblia traz como pecados que devem ser abandonados. E se nós voltarmos no verso 17, ele vai dizer: não andeis mais como andam também os outros gentios. Não andem mais, porque vocês não aprenderam dessa forma. Vocês aprenderam com Cristo, e Cristo não ensinou isso. E se você anda dessa forma, você não está aprendendo com Cristo. Se você não está aprendendo com Cristo, o que você está aprendendo não é a verdade de Cristo. E se você não está aprendendo a verdade de Cristo, cuidado. Porque por mais bonita que seja, né? Por mais linda que seja visualmente, de ouvir, de sentir, se não é a verdade de Cristo, não está te levando para o céu. A gente precisa tomar cuidado
em relação a isso. Nós vamos continuar o capítulo 5 nos próximos cultos e já estamos na parte final da carta, capítulo 5 e 6 para finalizarmos. E acredito que esteja suficiente, que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração, transformar tudo isso que nós aprendemos em prática, para nós praticarmos todos os dias. Eu agradeço a oportunidade, convido o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Agradeço a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Palavra abençoada do nosso pastor, né, trazida diretamente da palavra de Deus, né, e que Deus abençoe a vida do nosso pastor grandiosamente, né, e que continue fundamentando sempre na palavra, né, e o que diremos, pois, né, como diz lá em Romanos, que nós possamos transformar as nossas vidas pela fé,
O pastor disse, e bem disse aqui agora há pouco, palavras assim são palavras que não são degustáveis, não são boas aos nossos paladares, mas são necessárias. Como eu trouxe no início, transformei-vos pela renovação da vossa mente, e essa transformação é justamente essa, é mudança, é retornar, é sair de onde vivíamos, e nós vivíamos dessa forma. Querendo ou não, para mim ou para você, podemos falar que não fazíamos todas as coisas da lista incessantemente, mas uma ou outra a gente toda hora fazia. E se brincar, ainda comete. Se não tomar cuidado, se não transformar pela renovação da mente, se não deixar de se conformar com o mundo, continua fazendo. E o pastor deixou bem claro aqui, que a partir do momento que eu não deixo, que eu não abdico, que eu não transformo, é uma prova, de que o Espírito Santo não está agindo em nós. E se ele não está agindo, ele não está selado. Isso é um problema, Ou se eu cometo, entristeço e fico naquela, é porque eu estou selado, mas estou entristecendo o Espírito, e é um problema também. Então que nós possamos nos transformar pela renovação da mente verdadeiramente, para nós podermos experimentar a perfeita e boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O pastor trouxe aqui a lista, explicou minuciosamente. Eu creio que cada um dos irmãos ficou mais do que entendido a nós. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que essa palavra não venha ser somente ouvida, mas venha ser colocada em prática para mim e para cada um de vocês que estão nos ouvindo. Que Deus dê força, dê discernimento, para que essa palavra, o Espírito Santo, venha testificar e venha nos dar força para viver verdadeiramente. Quero lembrar os irmãos que no próximo domingo nós estaremos aqui com culto ao Senhor, e um culto cumprindo a ordenança do nosso Deus, que é o culto de ceia, domingo, dia 12, começando às 18 horas. Aquele que quiser estar conosco de maneira presencial, como eu disse no início do culto, digo novamente, estamos aqui na quadra 10, lote 15, setor oeste do Gama, ao lado do centro de imagem do Gama, e a igreja O Caminho, comunidade cristã, está de portas abertas para receber todos quantos quiserem estar conosco de maneira presencial. Lembrar que nessa próxima quinta-feira, se Deus permitir também, estaremos aqui com o estudo do Novo Testamento, e aí vamos dar continuidade ao estudo, se Deus permitir, já iniciando capítulo 16, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Vamos nos colocar de pé. Você que está na sua casa, vamos orar ao Senhor, voltar as nossas orações a Deus, agradecendo por esse culto e clamando durante essa semana pelas nossas vidas e a vida de cada pessoa. Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Pai, pela dádiva da vida, saúde e pela oportunidade, Pai, de estar presencialmente, como igreja, cultuando ao Senhor em espírito e em verdade. Pela dádiva, pela misericórdia e pela graça que o Senhor tem nos dado, para podermos louvar a Ti em espírito e em verdade. Crescer na graça e no conhecimento. Que cada palavra dita, que cada louvor aqui entoado, Pai, tenha sido para a glória do Teu nome. Não por mérito, não por capacidade humana, mas pelo Teu Espírito Santo que nos capacita. Que cada palavra aqui dita, Pai, louvor entoado, venha ser para nós como testificação da Tua verdade. E que ela venha testificar primeiramente em nossas vidas, em nossos corações, nos transformando, nos mudando, nos capacitando, nos fundamentando dia após dia. Para nós não somente sermos cristãos nominais, mas para que nós possamos ser cristãos verdadeiros, tanto no ouvir, quanto no falar, quanto no praticar. É isso que nós queremos, Pai. Ser conosco, testifica a Tua verdade através do Teu Espírito em nós. Pai, nos guia através dos nossos dias, através das nossas relações pessoais com os nossos irmãos, no nosso trabalho, na nossa escola, que nós possamos ser arauto do Teu reino, que nós possamos testificar a Tua vontade, que nós possamos ser reflexo de Cristo, que a nossa vida venha a ser palco da Tua glória. Ser conosco durante essa semana, Pai. Livra-nos, Pai, de nós mesmos, das nossas concupiscências, dos nossos corações enganosos. Livra-nos, Pai, do maligno, do tentador, do laço do passarinheiro. É isso que eu te peço, Pai. Ser conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Está finalizado, irmãos, em nome de Jesus.